Meus irmãos, há algumas semanas o Lelo me convidou para ministrar. E confesso que fazia um tempo já que eu não ministrava. E deu aquele nervosismo de sempre, né? E é muito interessante quando o Lelo chama, porque eu sempre me pergunto, né? O que eu posso falar através do Espírito? E eu estava até contando pro Lelo que dessa vez foi diferente. Eu me antecipei a ele. Deus já tinha me falado sobre um determinado assunto. E eu falei, isso vai se tornar, Deus, uma pregação a qual eu vou falar. E hoje eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês para a gente ler, que é Marcos capítulo 15, no versículo 6. Porque todas as vezes que nós pregamos, todas as vezes que fazemos até um devocional ou qualquer coisa que seja aqui na frente, nós sempre falamos sobre Jesus. O intuito sempre é falar sobre Jesus e nunca falar sobre outra coisa. Mas para falar de Jesus, nós também usamos pessoas que passaram através de Jesus ou antes de Jesus. E por isso que nós falamos de pessoas que tiveram presente ali com Jesus. E essa pessoa que o Senhor falou comigo é uma pessoa que tem um relato muito curto na Bíblia, mas que traz uma referência, um contexto, especificamente falando sobre salvação. É a salvação contada por pessoas. Porque nós falamos de salvação de Cristo Jesus, mas essa história ela relata exatamente o que é salvação. E nós vamos falar sobre Barrabás. E diz assim em Marcos, capítulo 15, versículo 6. Ora, por acaso, na festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso como amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. E vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Que rei? Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o havia entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então? Deixe a quem chamais o rei dos judeus. Eles, porém, clamavam: Crucificam. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Amém? Obrigado. Vamos orar? Jesus, nós estamos no momento de te ouvir. Nós já te ouvimos, ó Pai, com os louvores, mas agora nós queremos ouvir a sua palavra. E Deus, eu não sou capaz de falar sobre o Senhor Jesus, porque eu não sou, ó Pai, santo, mas através do seu Espírito. Através daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, ó Pai, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Para que eu possa falar da tua glória, falar, ó Pai, da sua salvação, da sua graça. E que não me falte, ó Pai, a vontade e o desejo de deixar o Senhor me usar. E que as pessoas que estão aqui hoje possam ouvir, ó Pai, tudo aquilo que for dito. E que seja dito pelo seu Espírito. E possam absorver, ó Pai, e colocar em prática no seu coração. Nós não estamos aqui, ó Pai, para ser glorificados, mas nós estamos aqui para te glorificar. E é por isso que nós estamos, ó Deus, com o intuito nessa noite de ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Seja uma palavra, ó Pai, que coloque no coração e no entendimento da mente de todos nós. E é por isso que nós te louvamos, te glorificando para todo sempre. Amém. Então nós vamos falar sobre Barrabás.
E no contexto inteiro, nós vamos ver que Barrabás ele representa muitas coisas. E muitas dessas coisas vai representar pontualmente como aconteceu a salvação. E é trazer a memória de que por muitas vezes nós viemos até aqui na igreja e cantamos louvores, escutamos uma pregação e voltamos para a nossa casa. Mas parece que nós caímos no costume de saber que Cristo nos salvou. Mas nós esquecemos o que Ele passou. Nós esquecemos quem Jesus foi. Porque nós colocamos no nosso coração, Jesus nos salvou. Mas a essência da salvação, por muitas vezes, fica esquecido nas nossas mentes. E no versículo 6 e 7, ele vai dizer: ora, por ocasião da festa, era costume soltar o povo, um dos presos, qualquer que eles pedisse. Haviam chamado Barrabás, preso como amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Barrabás, um homem comum como todos nós, mas ele era uma pessoa que estava presa porque ele era um amotinador. E pesquisando sobre o que era um amotinador, é uma pessoa que liderava rebeliões, liderava montins para uma certa ocasião. E a Bíblia relata aqui que num desses, ele infelizmente matou uma pessoa. E aí a gente começa a perceber que Pilatos era uma pessoa ruim, né? Uma pessoa que matou outra, talvez devesse realmente estar preso. Só que, por que escolher Barrabás? Por que nessa história chamaram Barrabás? E nesse contexto, nós vemos que era um costume. Não era uma obrigação, mas no costume de uma festa de Páscoa, era costume chamar e soltar um preso. Dar a liberdade a ele e tudo aquilo que ele cometeu perante a lei era esquecido. A sua sentença foi cumprida. Mas eu fiquei curioso e fui pesquisar. Não é relato bíblico, mas pesquisando na história. Não era assim qualquer pessoa que poderia ser solto. Uma das regras ali era que ele não poderia ser assassino. É a pergunta, por que Barrabás se Barrabás era um assassino? E isso me deixou curioso. Por que Barrabás? Só que, para a gente entender o porquê que isso descreve realmente o que é a salvação, porque na Páscoa nós comemoramos a Páscoa no sentido de Cristo foi crucificado, não é? E nessa Páscoa, como algumas outras, pessoas eram libertas e viviam livremente. Só que um dos pontos cruciais essa foi uma última Páscoa que uma pessoa foi liberta. Porque a próxima Páscoa, todos que quisessem estar no reino já estava livre. Uma Páscoa salvou um homem. Mas através de Cristo, todos nós hoje somos livres. E o que Barrabás deve ter pensado? O que Barrabás deve ter sentido no seu coração? Porque ele era um homem culpado. Ele era um assassino. E aí imagine na cabeça dele olhando ali para Jesus, não vendo características de Jesus de uma pessoa igual a ele. Era um homem inocente contra um homem culpado. O que a população deveria escolher? Mas nós vamos saber o porquê. E essa figura central de Barrabás na Bíblia, ela representa algo muito importante. Algo que nós acabamos de cantar. Barrabás, ele não é só uma pessoa simples na Bíblia,
Barrabás é uma pessoa que representa eu. Barrabás é uma pessoa que representa você. Porque no sentido de escolher entre Jesus e você ou eu, quem deveria ser culpado? Nós. Mas, assim como Barrabás, Jesus escolheu nos salvar. E existe muitas coisas que Barrabás poderia ter feito e olhar para trás. Mas eu tenho certeza que no coração de Barrabás muitas coisas devem ter mudado. Porque imagine quando ele saiu dali, que ele foi solto. E ele fazia uma pesquisa rápida, quem que era esse homem que estava ao meu lado? E descobri que era um homem bom, um homem que salvava pessoas, que curava, que era um bom amigo, que era um bom companheiro. E ele deve se perguntar, por que eu? E a pergunta que nós se fazemos, por que Jesus escolheu a gente? Qual é a característica que nós temos que diferencia nós de Barrabás? Talvez nós não matamos, mas quantas vezes nós pecamos? Então nada disso nos diferencia de Barrabás e nos coloca na mesma posição desse homem. Na posição de que não tínhamos nada a entregar, não tínhamos nada que pudesse falar que somos bons, mas mesmo assim escolheram Jesus. E continuando, para entender o porquê Jesus continuou ali, para entender o porquê que Barrabás foi solto, nós vamos continuar lendo. O versículo 8. Vindo a multidão, começou a pedir que ele fizesse como de costume. E Pilatos respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus. Pilatos já tinha entendido toda a história. Pilatos já tinha tido algumas conversas com Jesus com poucas palavras. Então aqui ele já tinha entendido que o problema não era Jesus, não era o que Jesus tinha feito, porque o que Jesus tinha feito não tinha problema algum. Pelo contrário, ele era uma pessoa que trazia melhorias fisicamente, espiritualmente para a sociedade. Mas Pilatos ele não entendia o que realmente estava acontecendo. E isso é interessante porque, como eu disse, se não poderia soltar um assassino, na mente de Pilatos foi uma característica que ele colocou para falar assim, tenho certeza que as pessoas vão escolher Jesus. E aí ele sai do protocolo, escolhe Barrabás, um assassino, e coloca ali para a multidão escolher. Porque na cabeça dele, ele queria soltar Jesus. Ele não via erro naquele homem. Ele não via nada naquele homem. Mas o plano dele era colocar alguém que realmente merecia a crucificação, merecia a morte. Só que entender que os caminhos do Senhor faz não é o que nós entendemos. Entender o que Jesus queria não é o que nós podemos entender. Tudo aquilo que Jesus estava ali representando não era cabível aos olhos de Pilatos. Era muito além. E Pilatos, ele tinha certeza no coração de que Jesus não poderia ser crucificado. Porque ele não merecia. Porque ele não tinha culpa. Só que é interessante que um pouco antes, Pilatos ele começa a ter uma coisa que todos nós temos. Admiração por Jesus. No 15, no versículo 4, tomou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra.
a ponto de Pilatos muito se admirar. E abrindo uma aspas, Jesus ele é muito poderoso, mas agora eu estou falando algo pessoal meu. De todos os milagres que Jesus faz, transformar água em vinho, curar paralítico, curar cego, ressuscitar, para muitas pessoas isso impressiona, mas para mim particularmente não impressiona porque isso é Jesus, isso já é Jesus. Mas o que me impressiona é o poder que Jesus tem de transformar os ambientes calados. O poder que Jesus tem de mudar situações sem abrir a sua boca. E quando ele abre a sua boca é com simples palavras, simples contextos que mudam toda a história. E nós vamos ver isso quando Jesus recebe aqui aquela adúltera com muitas pessoas querendo crucificá-lo. E que Jesus faz? Fica nervoso? Não. Jesus, numa paciência incrível, apenas se agacha e fica ali desenhando. E aí no seu levantar e na sua voz, as pessoas cobrando ali uma postura, e Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Uma simples frase que mudou uma situação. Então é isso que me admira em Jesus, assim como Pilatos se admirou em Jesus. Porque ele não precisa dialogar para mostrar quem ele é. Jesus não precisa explicar contra as acusações que fizeram sobre ele, porque ele sabe que a sua vida era perfeitamente correta. Então Jesus, com a sua simples humildade, ele consegue fazer com que pessoas o admirem. E talvez pessoas estão buscando mais um Jesus que faça milagres do que um Jesus que transforme vidas. Muitas pessoas estão buscando o contrário. Buscando um Deus que supre necessidade, mas não buscando um Deus com intimidade. Quando nós continuamos aqui, vamos entender como o ser humano pensa. No versículo 10. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o havia entregado. Será que realmente foi a inveja? Será que realmente foi a inveja que entregou Jesus? É a visão que o mundo tem sobre Jesus. É a visão que Jesus foi entregue. É a visão que Jesus não teve saída. É a visão que Jesus não conseguia sair dessa situação. Mas Jesus, ele não foi entregue. Jesus, ele tinha saída. Nós vamos ver no Getsemane Jesus orando ao Senhor Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém, entretanto, mas que seja feita a tua vontade. Jesus tinha uma escolha. E a escolha dele era seguir os propósitos do Pai. E Jefinho, por favor. O Jefinho está ali, ou ele se escondeu. Mas em Mateus, capítulo 26, no versículo 53, nós vamos entender que quem tem poder para prender Jesus? Quem tem poder para realmente parar esse homem tão inteligente e tão manso? No capítulo 26, versículo 53, vai dizer assim:
Acaso pense que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então nós entendemos que ninguém pode parar Jesus. Para que nós pudéssemos entender que Jesus se entregou, nós teríamos que admitir que Deus não estava sob o controle de todas as coisas. Porque esse contexto aqui é exatamente ali quando Judas chega, e aí Pedro vem e corta a orelha, e aí Jesus restaura e fala essa frase. Porque não é sobre o que nós podemos fazer, mas é o que realmente Jesus queria. Jesus não foi entregue. Jesus não tinha saída, pelo contrário, ele queria estar ali. Porque não era uma vontade dele, mas era uma vontade do Pai. Ninguém pode prender Jesus. E talvez Pilatos não entendeu isso. E achou que por inveja Jesus estaria ali. Achou que por ele dizer que ele era o Rei dos Reis, ele estava mentindo, mas de fato ele era o Rei dos Reis. E como entender que Jesus não era um Deus que queria ser entregue, era um Deus que queria mudar vidas. E em Mateus 26, ali no 56, vai dizer exatamente o que Jesus estava fazendo ali ao lado de Barrabás. Vai dizer o porquê que Jesus estava lá. Diz assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixaram e fugiram. Jesus não estava ali por acaso. Não foi pelo que ele fez ou o que ele falou. Jesus estava ali ao lado de Pilatos e de Barrabás e perante uma multidão, porque ali era o lugar que ele deveria estar para cumprir as Escrituras. Se Jesus fosse escolhido para ser solto, ele não teria morrido naquela cruz. Barrabás teria voltado para a prisão e não seria solto. E nós não estaremos aqui o adorando. Então, a entrega que os sacerdotes acham, e assim como Pilatos acha que Jesus estava ali, não foi por inveja. Não foi pelas 30 moedas que Judas o vendeu. Jesus estava ali porque ele nos amou. Jesus estava ali presente naquele lugar porque ele nos amou. Não há porção, não há força, não há contexto, não há o que criar para que nós pudéssemos entregar Jesus, porque nunca foi uma entrega de força, mas foi uma entrega por vontade. E o contexto de salvação é sempre por entrega voluntária. Porque assim como Jesus se entregou voluntariamente por amor de cada um de nós, assim como ele se colocou naquela cruz e sofreu por cada um de nós, Jesus chegou em algum de vocês e obrigou a pagar por isso? Jesus chegou para Barrabás e cobrou a morte dele? Quando eu me entreguei a Jesus, quando você se entregou a Jesus, foi porque você conheceu quem é Jesus. Então tudo que nós fazemos perante Cristo é por amor, é por entrega. Não é porque os outros nos obrigam, não é porque não existe uma saída, porque você pode escolher servir a Deus ou não servir a Deus, é uma escolha sua, Deus não obriga ninguém. Mas por amor e identificação com Cristo, nós entregamos as nossas vidas a Ele.
E assim como Barrabás, nós fomos libertados da morte eterna. Nós fomos libertados da escravidão do pecado. Hoje o que nós vivemos é porque Cristo nos proporciona a nossa felicidade. Não é porque a sociedade diz, não é porque os governantes dizem que nós devemos ser assim, é porque nós vivemos com a essência de Cristo. Porque nós entendemos que tudo o que Ele fez e tudo o que Ele faz é por amor. Porque se Jesus fosse te dar alguma coisa com o propósito de que você merece ou que eu mereço, pobre de nós seríamos. Mas mesmo Ele entregando a sua vida, Ele ainda continua nos dando e entregando tudo por amor. Versículo 11 de Marcos capítulo 15. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse, de preferência, Barrabás. Agora faz sentido o porquê a multidão clamava por Barrabás. Porque não era a escolha daquelas pessoas, mas era porque era cumprir aquilo que as Escrituras diziam. E eu estava pensando em casa, existe aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. E eu fiquei refletindo nisso, acho que é a única vez que realmente faz sentido, né? Porque eu tenho certeza que se o povo clamasse por Barrabás, talvez nós não estaríamos aqui louvando a Deus. Mas Deus deixou e permitiu que Barrabás fosse solto, porque o filho dele estava cumprindo um propósito. Só que eu queria trazer também um contexto de que muitas vezes nós somos iguais a essa multidão. Nós erramos assim como essa multidão. Porque muitas vezes, como eu disse, você, eu, nós temos escolhas de tudo. E quantas vezes nós temos servir a Deus e servir ao mundo? E ao invés de nós clamarmos por Jesus, nós clamamos por fazer os desejos da nossa carne. Quantas vezes nós podemos escolher a Cristo e acabamos escolhendo aquilo que não é de Cristo? Nós julgamos a multidão, mas muitas vezes nós somos igual à multidão. Só que a diferença daquela multidão é que eles não conheciam de fato o Jesus ressurreto. Jesus ainda não tinha morrido. Então eles achavam que poderia ser qualquer um homem. Mas nós que conhecemos esse Jesus ressurreto, será que para nós não deveria ser mais fácil escolher a Cristo? Sabendo quem é Jesus para nós, sabendo o que Ele fez por nós, sabendo o que Ele é para nós, não deveria ser mais fácil escolher a Cristo? Mas por muitas vezes nas nossas vidas nós escolhemos não ser amigos de Cristo. E nesse contexto geral, talvez se as pessoas que estavam ali soubessem do que Cristo estava prestes a cumprir, eu acho que eles ainda continuariam gritando Barrabás. A multidão não sabia, mas logo em seguida Jesus ia morrer pelos pecados de todos que estavam ali. A multidão não sabia o que eles estavam fazendo, mas Jesus morreria por cada um deles. Por cada erro que eles tiveram, até pelo próprio erro de não reconhecer quem era Jesus, Jesus morreria por isso. Então, se as pessoas soubessem quem era Jesus,
o que ele faria? Sabe o que aconteceria? As pessoas clamariam novamente. As pessoas continuariam escolhendo Barrabás. Porque assim como nós, se nós tivéssemos uma escolha de falar entre Jesus e Barrabás, nós iríamos escolher Barrabás, porque nós sabemos que o único que salva é Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o único que pode trazer a restauração nas nossas vidas, nos transformar em pessoas que podem ser melhores no dia a dia, pessoas que podem restaurar famílias, nós escolheríamos Jesus de novo. Porque Ele é o único e sempre será o único que pode salvar. Apenas Jesus é a nossa saída. Então vamos ser multidões. Vamos ser uma multidão que clama por escolher sempre a Cristo. Sempre a Cristo quando nós estamos falhando de escolha Jesus e a nossa carne. Mas vamos também ser igual à multidão e escolher Barrabás, porque nós entendemos que só Ele é a salvação. Não deixe que nenhum outro ídolo caia sobre o seu coração achando que o que você faz ou o que você tem pode te salvar. Não. Escolha Barrabás porque Ele é o único que pode, assim como você, viver livre. E Jesus é o único que tem a saída da vida eterna. Continuando. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucificam. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Uma frase que Barrabás disse. Ontem, quando eu estava fazendo uma revisão, ficou no meu coração duas frases. A primeira delas é assim, que ele diz: o que fareis com o rei dos judeus? E eu fiquei me perguntando: o que nós fazemos com o rei dos judeus? O que nós fazemos com esse Jesus? O que você faz com Jesus? É uma pergunta que eu refleti em casa, espero que você reflita. O que nós temos feito com Jesus? Será que Jesus tem sido o centro da sua vida? Será que Jesus tem sido o Deus da sua casa? Será que Jesus tem sido realmente um rei? Porque um rei, ele governa. O rei, ele governa. Será que você tem deixado Cristo governar a sua casa, a sua vida? E a pergunta é: o que nós fazemos com Jesus? O que nós temos feito com esse Jesus? A segunda pergunta, ela é fácil de se responder, mas é para a gente refletir. Que mal fez Jesus? Que mal Jesus fez? Nenhum. Que mal Jesus fez para estar naquela cruz? Nenhum. Que mal Jesus fez para ser açoitado? Nenhum. Porque a verdade é que Jesus estava carregando os nossos pecados. E não é o que ele fez, mas é o que ele carregou.
ele não fez nada demais. Ele não fez nada de ruim, ele não fez nada de mal, mas ele carregou todo o mal que nós fizemos. Porque a identidade da cruz não é de Jesus. Nós sempre atrelamos a cruz a Jesus, porque realmente Jesus passou pela cruz e nós atrelamos Jesus à cruz. Mas a cruz ela tinha que ser atrelado a nós, porque a cruz não pertencia a Jesus, a cruz pertencia a nós. Aquela cruz era nossa. Então não é a cruz de Cristo, é a nossa cruz que ele carregou. E literalmente ele carregou aquela cruz. Ele foi açoitado naquela cruz. Ele escorreu todo o seu sangue naquela cruz. Porque tudo aquilo que ele passou era para nós passar. Era para Barrabás passar. Porque a origem de tudo, aonde nós entendemos que aquela cruz era nossa. Jefinho, projeta pra gente, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 23. Vai dizer exatamente o que você merecia, o que eu merecia. 6, 23. Vai dizer o que você deveria ter passado, o que eu deveria ter passado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Deus. Aquela cruz era nossa, porque nós deveríamos morrer para a eternidade, sem elo e sem aproximação com Cristo. Mas a partir do momento que Deus assumiu aquela cruz, Ele pegou o que deveria ser pago por você e por mim, e Ele falou para nós: agora vocês têm a vida eterna. É algo gratuito. É algo de entrega por amor. Não é sobre eu paguei o seu salário, agora eu quero que você fique me devendo. Não. Eu paguei o seu salário de morte, porque eu quero que você tenha vida. Eu apaguei o seu destino, porque eu quero que você escreva um novo destino. Um novo céu, uma nova terra. Jefinho, projeta pra gente Lucas capítulo 23, versículo 40. Já que nós sabemos que aquela cruz era nossa, já que nós sabemos que aquela cruz não era de Cristo porque não pertencia a Ele, Ele não fez mal algum, nós devemos fazer assim como esse ladrão. Jesus estava na cruz e ao lado tinha um ladrão, do outro tinha um outro ladrão. E da esquerda ele estava reclamando e falando para Deus, né? Se você é Deus, dê um jeito. E o outro, ele fez algo que nós devemos fazer. Reconhecer quem é Jesus. Reconhecer que aquele lugar não pertencia a Jesus, mas pertencia a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temas a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Reconhecer. E sabe o que é interessante? Que Jesus ele é tão bom que no versículo seguinte
O que Jesus fala para o ladrão? Hoje mesmo estará no paraíso. Jesus esquece todo o passado em questão de segundos. Quando nós reconhecemos quem Jesus é, Ele não fica olhando para o que você fez. Ele não fica preocupado, como que eu vou perdoar? Ele apenas te recebe. Às vezes nós perguntamos, como que podemos evangelizar uma pessoa igual Barrabás? Como que podemos evangelizar alguém que não tem saída ao olhar humano? Como que podemos falar de Cristo para uma pessoa que realmente acha que não tem jeito? Mas é olhando para Barrabás e para esse ladrão que nós entendemos que para Cristo não importa o passado. Não importa o que você fez antes. Importa o que você quer a partir de agora. Importa qual que é a decisão que você tem a partir desse momento. Reconhecer quem é Cristo e hoje mesmo estará com Cristo. Ou ignorar quem é Cristo e estará na morte eterna, longe de Cristo. Esse era Barrabás. Um personagem simples na sua história, sem contexto do que ele foi para frente, mas com a certeza de que ele foi salvo porque Cristo morreu naquela cruz por todos. Se ele se encontrou com Jesus, se ele viu quem Jesus era, sem Jesus dizer nada, ele com certeza conheceu a grandeza desse Deus. Meus irmãos, para a gente concluir, eu queria trazer exatamente isso que Deus falou comigo. Para a gente lembrar que naquela cruz era eu. Lembrar que não foi Jesus entregue, mas foi por amor que Ele se entregou por mim. Lembrar que hoje eu tenho a escolha de servir esse Deus que se entregou por mim. Lembrar que tudo aquilo que Deus fez renova e modifica vidas. Se você tinha esquecido essa essência de que era eu. Se você tinha deixado no canto essa palavra de que aquela cruz era minha. Aqueles cravos era para ser nas minhas mãos. Aqueles chicotes era para ser nas minhas costas. Mas nada disso aconteceu, porque nós temos um Deus poderoso. Um Deus que pensou em tudo desde a fundação do mundo. E hoje, a única coisa que nós temos que fazer é estar aos pés de Jesus, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Reconhecemos hoje quem é Jesus e um dia estaremos no céu com Ele. Amém?